dia, turma! Tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos entender direitinho a nossa próxima operação com polinômios. Na última aula, em que nós falamos sobre divisão de polinômios, nós vimos alguns exemplos de como são feitas essas divisões. Hoje, nós vamos praticar esse nosso conhecimento, resolvendo os exercícios que começam na página 122 e vão até a página 124. Portanto, abram o livro e vamos fazer a nossa correção. Livro aberto na página 122, vamos iniciar então a nossa correção desses exercícios que falam sobre a divisão de polinômios. A primeira questão fala calcule, e nós temos aí 3 divisões. Vamos calculá-la aplicando o que nós aprendemos na última aula. Na letra A, nós temos 21x elevado à oitava potência, dividido por 7x elevado ao cubo. Vamos então separar para ficar mais fácil aqui o que nós temos. Nós vamos separar os coeficientes da parte literal. 21 sobre 7 vezes x elevado a 8 sobre x elevado ao cubo. Agora sim a gente pode fazer a nossa divisão. 21 dividido por 7 dá 3. E essa divisão aqui é conservar a base, que é x, e subtrair o expoente, que é 8 menos 3. Isso vai dar x elevada à quinta potência. Então, o resultado da nossa divisão é 3x elevado à quinta potência, certo? Na letra B, nós temos 14a à sexta, b à quarta, c à sétima, dividido por 2a ao quadrado, b ao cubo, c. Vamos, então, dividir aí o que é coeficiente do que é parte literal. Lembrando que a gente também pode dividir as partes literais, a sobre a, b sobre b e c sobre c. Teremos, então, 14 sobre 2 vezes. Por que eu coloco multiplicação? Porque a operação entre as letras e os números é de multiplicação, tá? A elevado à sexta sobre A elevado ao quadrado vezes B à quarta sobre B ao cubo vezes C à sétima sobre C. Agora sim a gente pode efetuar a divisão. 14 dividido por 2 é igual a 7. A ao quadrado dividido por A à sexta é conservar a base e subtrair o expoente. 6 menos 2, 4. Então, aqui nós teremos A à quarta potência. B à quarta dividido por B ao cubo é conservar a base e subtrair os expoentes. 4 menos 3, 1. Portanto, ficamos só com o B. Aqui a mesma coisa. Conserva a base e subtrai os expoentes. 7 menos 1, 6. C elevado à sexta potência. Portanto, esse aqui é o resultado da nossa divisão na letra B. 7a à quarta, b, c elevado à sexta potência, ok? Na letra C, nós temos 8a à quinta, b à quarta, c, mais 16a ao cubo, b, sobre, dividido por 4a ao quadrado, b. Vamos fazer primeiro a separação aí dessa adição, tá? Nós ficaremos com o seguinte: 8a à quinta, b à quarta, c, sobre 4a ao quadrado, c, mais 16a ao cubo, b, sobre 4a ao quadrado, c. Agora sim, a gente pode fazer a desmembração. Coeficientes e partes literais separadas. Nós ficaremos com o seguinte: 8 sobre 4 vezes a quinta sobre a ao quadrado. O b à quarta, como não tem
Ninguém. Desculpa, embaixo não é C, tá? É B. Então, nós ficaremos com B à quarta sobre B vezes o C, que não tem por quem dividir, mais 16 sobre 4 vezes A ao cubo sobre A ao quadrado vezes B sobre B. Efetuando a divisão, nós teremos o seguinte: 8 dividido por 4 dá 2. A quinta dividido por A ao quadrado dá A elevado a 5 menos 2, que é 3. B à quarta dividido por B dá B elevado a 4 menos 1, que dá 3. E o C a gente repete. Mais 16 dividido por 4, o próprio 4. A elevado a 1, que não precisa aparecer, que é 3 menos 2. B dividido por B vai ser o próprio 1. Se a gente colocar o 1 aqui, ele não faz diferença. Então, a gente não precisa colocar, como se estivéssemos cancelados o B aí, certo? Segunda questão. Na imagem abaixo, estão representados dois retângulos e os polinômios que representam a área e a largura de cada um deles. Então, percebam, no primeiro retângulo, a altura ou a largura, tanto faz, é de 3n. E a área é 9n ao cubo mais 15n ao quadrado menos 6n. No segundo, a área é de 6n à sexta mais 4n à quinta mais 6n à quarta menos 2n ao cubo. E a largura é de 2n ao cubo. Para cada um desses retângulos, escreva o polinômio que representa a medida do seu comprimento. Para isso, a gente vai apenas dividir a área pela largura. Para o primeiro, nós teremos 9n ao cubo mais 15n menos 6n, que é a área, dividido pela largura, que é 3n. 9 dividido por 3 dá 3. N ao cubo dividido por n é n, 3 menos 1, 2. Mais 15 dividido por 3 é 5. Esse n aqui do 15 é ao quadrado, tá? N ao quadrado dividido por n é o próprio n. 2 menos 1 dá 1. Menos 6 dividido por 3 dá 2. N dividido por n dá 1. Nós teremos 3n ao quadrado mais 5n menos 2. Essa aqui é a medida do comprimento do primeiro retângulo. Para o segundo, nós teremos 6n à sexta mais 4n à quinta mais 6n à quarta menos 12n ao cubo dividido por 2n ao cubo. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. N à sexta dividido por n conserva a base, subtrai. 6 menos 3, 3. Mais 4 dividido por 2 é 2. N elevado a 5 menos 3, 2. Mais 6 dividido por 2, desculpem, que dá 3. N, 4 menos 3, 1. A gente não precisa colocar. Mais 12 dividido por 2, 6. N ao cubo dividido por n ao cubo fica como se nós tivéssemos cancelado, tá? A mesma multiplicação por 1, que como a gente viu aqui, ó, não faz diferença. Só coloca o 2 ou 2 vezes 1, certo? Então, essa aí são as duas medidas que representam o comprimento de cada um desses retângulos, ok? A letra B pede que a gente determine as medidas dos lados e da área, considerando n igual a 2 centímetros. Nós teremos o seguinte: para o primeiro retângulo, a altura ou largura é 3n. Então, onde tem n, a gente vai colocar 2. Ou seja, vamos ter o seguinte: aqui nós vamos ter 3 vezes 2, que é igual a 6.
Portanto, a largura desse primeiro retângulo mede 6 centímetros. Para o comprimento, nós vamos ter 3n ao quadrado mais 5n menos 2. Então, basta substituir onde tem n por 2. 3 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais 5 vezes 2, 10, menos 2. 3 vezes 4, 12, mais 10, menos 2. 12 mais 10, 22, menos 2 dá 20. Portanto, o comprimento desse segundo retângulo é de 20 centímetros. E para a área, onde tiver n aqui, a gente substitui por 2. 9 vezes 2 ao cubo, mais 15 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2. 9 vezes 2 ao cubo, que dá 8, mais 15 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 6 vezes 2, que é 12. 9 vezes 8 é igual a 72, mais 15 vezes 4 dá 60, menos 12. 72 mais 60 menos 12 é igual a 120. Portanto, a área desse retângulo é igual a 120 centímetros, certo? Para saber a medida da largura, comprimento ou área do terceiro retângulo, vocês vão fazer usando o mesmo método. Onde tem n, substituam por 2 até encontrar um valor numérico, certo? Terceira questão. Observe os paralelepípedos. Aí nós temos 3 paralelepípedos. Letra A. Escreva uma expressão que represente o volume do paralelepípedo 2. Volume é base vezes altura vezes largura. O 2 aí é o paralelepípedo do meio. Então, nós teremos 3x vezes 3x mais 5 vezes 2x. Resolvendo essa multiplicaçãozinha aí, nós vamos ter 18x ao cubo mais 30x. É só fazer 2 vezes 3x, 6, x vezes x, x ao quadrado. E aí multiplica pelos de dentro do parêntese, que dá essa multiplicação aí final que nós tivemos. Letra B. Sabendo que a expressão 12x ao cubo mais 18x ao quadrado representa o volume do paralelepípedo 1 e que a expressão 16x à quarta menos 16x ao cubo mais 8x representa o volume do paralelepípedo 3, calcule o polinômio que apresenta a medida de aresta não indicada em cada um desses paralelepípedos, tanto do 1 quanto do 3. Bom, ele deu aí a expressão que representa o volume, ou seja, base vezes altura vezes largura. Só que tanto no 1 quanto no 3 nós não temos uma das medidas, e é isso que ele quer que a gente descubra. Para isso, a gente vai fazer a divisão de cada uma dessas expressões pela multiplicação das medidas que nós temos. Para 1, nós teremos 12x ao cubo mais 18x ao quadrado, dividido pela multiplicação das medidas, 2x vezes 3x. E para o segundo, nós teremos 16x à quarta menos 16x ao cubo, vamos lá, ao cubo, mais 8x ao quadrado, que vai ser dividido pela multiplicação das duas medidas, 4x vezes 2x.
Só isso que ele quer. O polinômio que represente essa medida que não aparece aí, ok? Quarta questão. Multiplicando um polinômio em sua forma reduzida por 5a, obtemos um polinômio 15a ao cubo, 10a ao quadrado, menos a. Letra A. Qual é esse polinômio? O polinômio aí que foi multiplicado, para que a gente descubra, a gente faz a divisão. 15a ao cubo menos 10a ao quadrado menos a por 5a. E o resultado vai ser 3a ao quadrado menos 2a menos 1 sobre 5. Portanto, esse é o polinômio. Basta vocês efetuarem a divisão de 10a ao cubo menos 10a ao quadrado menos 10 por 5a. Desse polinômio por esse monômio aqui, certo? Qual é o grau do polinômio que foi multiplicado por 5a? O grau dele é 2, porque o maior expoente que aparece é o 2. Quinta. Escreva os próximos 3 termos da sequência abaixo. Na letra A, nós temos 3, 6, 12, 24. Então, o próximo número vai ser 48. O próximo vai ser 96. O que está acontecendo aqui é sempre a multiplicação por 2, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Vezes 2, 96. Vezes 2, 192. Para a parte literal, vai ocorrer a seguinte operação. A mesma coisa, é o dobro. Só que quando a gente multiplica partes literais, a gente conserva a base e somos expoentes. Nessa primeira, a gente vai ter x a quarta e y ao quadrado. Na segunda, x ao cubo y. E na terceira, x ao quadrado. O y não aparece. No próximo, acontece a divisão por 2. Então, nós teremos 1 sobre 8, 1 sobre 16 e 1 sobre 32. Tá bom? Dando continuidade, vamos à nossa sexta questão. Marque os polinômios apresentados na forma reduzida e, em seguida, no seu caderno, simplifique os polinômios que não estão na forma reduzida. Os que estão na forma reduzida são esse, que não tem mais como simplificar, e esse. Os demais têm. Esse aqui dá para somar os termos semelhantes e nesse dá para multiplicar o 3 pelos dois valores e depois simplificar, certo? Sétima. Escreva uma divisão de polinômio por monômio de maneira que o quociente, ou seja, o resultado, seja 6x menos 4. Uma possível divisão podia ser, por exemplo, 18x ao quadrado menos 12x dividido por 3x. Essa aqui é uma sugestão de resposta. Não tem problema se vocês colocaram outra coisa, desde que o resultado seja esse, tá? Para a letra B, nós podemos ter P ao cubo, por exemplo, mais 2P Q sobre P. Também é outra possível divisão. Para a letra C, nós podemos ter 10m ao quadrado n à quarta mais 6n ao cubo, dividido por exemplo, 2n. E na letra D, nós podemos ter como divisão
A ao quadrado... Desculpem, A ao cubo, na verdade, A ao quadrado é a solução, né? B ao quadrado... C ao quadrado dividido por ABC. Entendido direitinho? Vamos então à nossa oitava e última questão. Calcule mentalmente o grau do polinômio obtido como quociente de cada uma das divisões. Aí a gente vai resolver as divisões, vocês vão resolver e vão descobrir qual é o grau. O grau da primeira é 3, da letra B é 2, da letra C é 7 e da letra D é 4, certo? Com isso, a gente encerra essa nossa resolução de exercícios. Na próxima aula, a gente dá continuidade no nosso estudo de polinômios, tá bom? Até lá!